E se eu lhe disser que o Crocodile já pode ter revelado o que é o One Piece desde o capítulo 165? E nesse vídeo aqui, eu vou finalmente abrir o meu baú do tesouro e lhe revelar as minhas teorias sobre o que é o One Piece, o que foi o Reino Antigo, a origem da linhagem dos D e o significado do nome dos D. Meus amigos, eu vou revelar tudo, então fique até o final desse vídeo para curtir ou descurtir as minhas apostas para o que é o One Piece. Olá galera, eu sou o Gink Tassiano e o único motivo de eu estar lançando esse vídeo agora é porque o velho Vegapunk no mangá vai abrir o bocão e vai revelar pistas. Eu não sei o que você vai revelar. Você vai revelar o segredo dos D, o Reino Antigo, não importa. Eu sei que ele vai revelar alguma coisa, eu sei que não é tudo, mas ele vai revelar alguma coisa. Então é melhor não guardar nada. Eu já soltar do jeito que eu posso a lista do que eu acho que é One Piece, o que eu acho que são os D, o que esse nome dos D significa em One Piece, e tudo isso usando como referência a própria obra, incluindo palavras ditas pelo Crocodile no capítulo 165. Isso mesmo, fui bem atrás, porque eu acho que naquele tempo a memória do Oda estava bem fresquinha para colocar pistas mais entonantes, já que ele planejou One Piece para durar apenas 5 anos. Então faz sentido sair pistas da boca do seu primeiro grande vilão, o Crocodile. Muito bem galera, vamos lá. É muito comum o autor de uma obra usar no seu início conceitos que reflitam o que ele tem para o seu final. Ou seja, por ter a mente fresca em mais ou menos um final, que sim, o Oda tem o final do One Piece desde o começo, pode não ter o meio do caminho, mas ele tem um final. Então por ter esse final, fragmentos e pistas podem ser mais liberadas no início da obra do One Piece, que ele estava com a cuca fresca e tal. E mais fácil dele soltar coisas que mais tarde iria fazer paralelo com o seu final. Ou seja, conforme o One Piece for se aproximando do final, eu acredito que vamos ter muitas correlações com capítulos antigos, sim. E um desses capítulos antigos já pode responder o que é o One Piece, ou melhor, o que foi o Reino Antigo, que você vai ver ao longo desse vídeo que podem ser a mesma coisa. Então vamos lá, o Reino Antigo e talvez o One Piece possa ser uma utopia. Crocodile, o primeiro grande vilão de One Piece, usa o termo utopia como seu sonho. No capítulo 165, a Operação Utopia, ele queria conseguir o Pluton e fazer realmente uma utopia que rivalizasse com o governo mundial. E o que é o conceito de utopia, Tassiano, que você está falando? Seria um lugar ou um estado ideal de completa felicidade e harmonia. Mas lógico que na cabeça do Crocodile não era esse formato de utopia que ele tinha para perseguir. E sim uma utopia girada em poder bélico, em poder militar. Com o Pluton, ele criaria uma nação ideal, super poderosa, que ninguém iria desafiar, né? Unificando o mundo aí nessa nação, ó, que essa nação é tudo poderosa, rivalizando, peitando o governo mundial para se sobressair e ser a nação soberana do mundo. Isso era a utopia dele. O lugar de todos juntos, em harmonia, em felicidade, porque não iria existir ninguém com mais poder do que essa nação. Essa era a visão de Crocodile de utopia. Foi o primeiro sonho de um grande vilão que o Luffy quebrou, que o Luffy destronou. E eu acredito que essa utopia que o Crocodile imaginou pelo poder e pela força, na verdade, já foi iniciada. Ela pode ser o Reino Antigo. Não só o Reino Antigo, como até o próprio propósito de One Piece. Do que é o One Piece. O Reino Antigo de One Piece era uma utopia, galera. Um D, ou a linhagem dos D, quiseram juntar todas as nações do mundo num país só. Todas as raças juntas, como se fossem um só pedaço, como se fossem um One Piece. Esse talvez fosse o nome da utopia. Os D, altruístas, querem unificar o mundo não por expansão territorial, não por aumento de poder bélico como o Crocodile, e sim, vamos unir todas as crenças, todas as raças, todas as pessoas num só lugar, num só continente. Esse continente poderia vir a ser Laugh Tale.
Muito interessante, lembra muito o sonho da Big Mom. Então, além do Crocodile dar fragmentos do que possa ter sido a vontade dos antigos, a Big Mom, querendo unificar todas as raças num canto só, também pode bater com a vontade dos antigos, com a utopia que era o One Piece. Ah, Tassiane, isso é meio comunista, não? Juntar todo mundo no mesmo canto, país harmonista, não é muito fantasioso, não? Cara, mas é um conceito muito usado em vários shonens. Em Magi, The Labyrinth of Magic, Salomão, o mais sábio do mundo, juntou todas as raças num canto só. Ele juntou 72 raças diferentes em um canto onde todas as crenças diferentes fossem respeitadas. Onde todas as pessoas de todas as raças também fossem respeitadas. Um lugar ideal para todos. Em Toriko também tem um conceito de não importa se você é amigo ou inimigo, de que país você é, todos serão mais felizes se comerem na mesma mesa de jantar. Então esse senso de união é um elemento harmônico, benevolente, idealizador ou até mesmo fantasioso, mas que cerca muito dos finais felizes propostos em shonens. Ou conceitos alegres e harmônicos propostos em shonens. Então, a linhagem dos Di, virtuosos, puros, quiseram realmente unir o mundo. E como o One Piece é algo escrachado, é algo bem literal, bem caricato, isso foi feito literalmente. Eles uniram os países, literalmente arrancando um país de um lugar e colocando lá em Laugh Tale. Laugh Tale seria um grande continente, uma junção de vários países. E tem várias pistas na obra que países estavam sendo arrastados para outro lugar. Ou pelo menos modelos dos antigos que permitiam países serem arrastados para outro lugar. Gigantes são muito importantes para o passado de One Piece, principalmente pelo reino antigo. Então se a gente começar já pegando pelo gigante ancestral, que é a raça do Oz, eles são conhecidos como arrastadores de continente. Eles arrastavam o continente. Então os Di lá começaram a fazer alianças, a vender a ideia para vários países e várias raças, e já vinham os Oz puxando continentes, puxando ilhas, puxando países e somando, fazendo uma só terra. Além dos gigantes puxadores de continente, que eram os Oz, a gente tem seres como Zunesha, que poderiam facilmente arrastarem nações, levarem nações para um lugar. E nesse mesmo modelo aqui de teoria que eu estou trazendo, não vi no Reddit, não peguei de ninguém, isso é teoria autoral do Tarcinho, então você já fica ligado aí, porque se for muito boa, muitos vão replicar e você já fica ligado, pelo menos pro cara me dar umas referências aqui para ver se chega gente no canal. Nesse meu modelo de teoria, explicamos até a função das 3 armas antigas. Elas não são armas, elas são invenções, modelos, feições com nomes de deuses para promover o mover desses continentes. O Pluton seria um navio de guerra com um poder destrutivo que poderia destronar crostas muito grossas de terra sobre a água para facilitar de gigantes ou outras forças moverem a terra para Laugh Tale. Ou seja, um navio criado para destruir ilhas não é para conquistar nação, é para separar os fragmentos de terra que serão arrastados para Laugh Tale. O Poseidon, que é a princesa sirena com o poder de controlar os reis dos mares, cara, com esse controle dos reis dos mares, ela poderia fazer essas bestas marítimas de 5.000 metros de altura, carregar rochedos, ilhas, mover ilhas para esse lugar, para esse único pedaço. Já temos até exemplos de como isso foi usado, onde as bestas marítimas carregaram o Noah para a superfície, ou pretendiam carregar o Noah para a superfície em algum momento. E por último, o Uranus, que não foi revelado, eu sempre interpretei nesse canal que o Uranus será uma arma climática, será algo que pode causar destruição através do clima. Só que, na verdade, 800 anos atrás, lá no Reino Antigo, não era uma arma, era uma invenção que controlava o clima para poder fazer essa somatória de países. Já pensou? Ó, uma ilha inverno, uma ilha verão, tal. Isso vai gerar um cagaço no clima, juntar todas essas nações num lugar só. Então, criaram-se o Uranus, que conseguia moldar o clima e adequar essa somatória, essa junção em um só lugar. Então, desprender pedaços de pedra, ter tritões gigantes, tritões não, peixes marítimos gigantes arrastando continentes e controlar o clima. As 3 armas tinham como função contribuir para a utopia, contribuir para os continentes se juntando. Mas com o passar dos séculos, agora elas são vistas apenas como armas.
Mas vamos lá, Tassiano, isso aí tá bom, isso aí tá ficando bastante, a teoria tua tá boa, né? E agora vamos chegar na parte mais grossa, que é a origem dos Di e o significado do seu nome. Para os Di, que possam ser os altruístas do reino antigo, fazerem isso, eles tinham que ter muita tecnologia, eles tinham que ser avançados tecnologicamente. De onde vem esse avanço, Tassiano? De onde vem esse avanço? Esse avanço vem antes mesmo dos Di existirem. É agora que eu entro num campo teórico, onde eu tenho quase certeza mesmo, que o Oda vai usar como referencial para o final de One Piece a teoria do Eric Von Däniken do eram deuses os astronautas. A teoria do eram deuses os astronautas, que eu acho muito interessante, ela pega culturas antigas que nas suas descrições sempre falam: ah, fomos visitados por deuses, deuses vieram do céu, alguém veio de outro lugar e nos passou o conhecimento. Essa teoria-chave do eram deuses astronautas, que cerca muita mitologia antiga, pode ser facilmente incorporada pelo Oda na série. E sim, aqueles que deram as tecnologias ao mundo, ensinaram os humanos a manjar aí tecnologicamente, possam ser sim deuses vindo de outro mundo. A gente já viu que conceito de alienígena não é essas coisas todas para One Piece. Tem uma ilha na Lua, tem bases operacionais na Lua e tem até seres chamados piratas espaciais. Então mais à frente do universo pode ter outras coisas, incluindo deuses que visitaram a Terra, né, alienígenas, todo anime gosta de meter, que visitaram a Terra há muito tempo. E esses visitantes foram aclamados como deuses pela humanidade. A propósito, a partir de agora, muito elemento do que eu vou trazer aqui vem da teoria da Tsuki. Super acredito ela, porque ela fez a melhor teoria e foi ela que pescou esse gancho sobre o Oda usar a tese do eram deuses astronautas. Ela não só pescou isso, como ela foi muito mais a fundo, através dos estudos dos sumérios, que provavelmente é o povo antigo que a tese do eram deuses astronautas usa como base, também será usado como base pelo Oda, os sumérios, carregando simbolismos que batem com muitos simbolismos de One Piece, mas isso aí eu deixo para vocês verem no canal dela. Mas muito provavelmente o que significa o Di, as referências sumérias que eu vou dizer aqui, só estão incorporadas com alguns pensamentos próprios meus. O dever de casa e o esqueleto é todo da Tsuki. Não importa o número de views, não importa o número de inscritos que ela tem. Ser gigante aqui no YouTube não significa nada. Pois da gringa ou do Brasil, eu acho a teoria dela, chamada Teoria dos Sumérios, a melhor teoria sobre o reino antigo de todo o One Piece. E eu estou aqui usando um pouco da pesquisa dela com os meus R$2 de contribuição. Vamos lá. Os deuses vieram para o povo sumério e ensinaram tecnologias, os escambau, e também povoaram-se, misturaram sua linhagem com eles, nascendo disso uma linhagem, a linhagem Di. E o que significava esses Di nessa mitologia do sumério? Di é como eram chamados os deuses que vieram de fora. E o significado do Di, isso existe mesmo, galera, isso está lá no Eram Deuses Astronautas, fica até óbvio. Eita, pô, o Oda pegou daqui. Não é dawn de amanhecer, não é dusk de escurecer. O significado de Di nessa mitologia, nesse teorema, o significado dos Di na teoria do Eram os Deuses Astronautas eram dito como Dingers. Dingers é como eram chamados os deuses, provavelmente seus descendentes também, os descendentes dos Dingers, por isso eles eram os Di. Isso é muito incorporado em One Piece. Se a gente pegar isso aqui para One Piece, deuses visitam, passam as tecnologias, se misturam com os povos da Terra, gerando novos descendentes. Um mestiço entre os deuses que vieram de fora e o povo que aqui habitava. Esses deuses que vieram de fora eram chamados de Dingers. Então passaram o seu nome, me esqueci o significado de Dinger, mas é algo bem a lá divino, bem a lá dos que vieram de fora. Passaram o seu nome de Dinger para suas proles, resumida em uma única letra, Di. Ou seja, os Di são os descendentes dos deuses. Os deuses que visitaram a Terra há séculos atrás, deram tecnologia, se povoaram com ela, esses descendentes são da linhagem dos Di. E eles são os escolhidos por carregarem a sabedoria e o sangue dos deuses que vieram de fora, por guiar a humanidade na direção certa. E curiosamente, galera, os descendentes dos deuses que carregavam a linhagem dos Dingers
lá na época, na teoria dos sumérios, eram gigantes. Os antigos descendentes desse mestiço entre deuses e humanos que nasceram eram gigantes. Em certos textos, em certas mitologias antigas, em certos povos antigos, tinham gigantes que nasceram justamente do fruto da humanidade com seres que vieram de fora. E em One Piece tá dando entonação que os gigantes do passado são muito importantes. Provavelmente os gigantes são os primeiros de... E depois de ir afinando o seu sangue, se dissipando por aí, foram nascendo várias outras versões até chegar na estatura, na linhagem estatorial de humanos. Humanos que carregam o Di, mas que descendem também de gigantes. Pronto, a gente já sabe aí que os Di são aqueles com a linhagem dos deuses. Os deuses vão embora, deixa só os Di para alinhar, guiar a humanidade na harmonia, na direção certa. E é aí que vem a fissura, galera. Faz todo sentido os Di serem tão altruístas, pensarem, pô, vamos fazer uma utopia, vamos fazer uma nação só e começar a unir os países com todo esse projeto que eu disse no início do vídeo. Só que vendo o crescimento daquilo, vendo o avanço, vendo o poder, alguns gatos pingados entre os Di começaram a dizer, não, por que a gente tá se misturando com todo mundo? Por que a gente tá se misturando com todas essas raças? Por que esse negócio de tudo num lugar só? Cara, nós temos o sangue dos deuses. Era para nós estar mandando em todo mundo e não dividindo espaço com eles. Não, senhor. 20 linhagens dos Di se organizaram. 20 países liderados por esses reis dessas linhagens se organizaram, formaram um governo mundial, começaram a fazer bicuinha, criminalizar ou vilanizar os outros Di, acabaram, guerrearam e destronaram esse projeto utópico, quiseram acabar com esse projeto utópico e reinar sobre todas as nações. Eles ascenderam a Mary Joyce, trocaram essa sigla de Di por Saint, santo, são, e formaram as 20 famílias com a linhagem dos deuses, com a linhagem dos antigos, que percebeu que deveriam mandar sobre os outros. E aqueles que carregavam a linhagem dos Di, carregavam o sangue dos deuses, mais diluídos, e que até se recusavam a erguer seu caminho como herdeiros dos deuses de direito, viraram os inimigos naturais dos deuses. Não inimigos por ser força opositora aos dragões celestiais, aos Tenryubitos que estariam se formando, e sim por ser opositores de sua própria natureza. Segundo a visão do governo mundial, desses que traíram o projeto utópico, você que tem sangue dos deuses era para reinar como um deus. Você ir contra isso, você está fazendo dos deuses o seu inimigo. Você é um inimigo de Deus. Você é um falso, você não merece ascender. Então, assim se dividiu. Os Di na terra e os Saint, os Tenryubitos, no céu. Então, Dis e Tenryubitos carregariam a mesma correlação sanguínea. Uma vez acabando com a guerra lá em Laugh Tale, destruindo tudo, o governo mundial vencendo, os Di iriam ser apagados da história. A ponto que 8 séculos depois, apenas aqueles que ascenderam aos céus, e agora mais do que nunca se achando os novos deuses da terra, porque descendem dos antigos, jogam todos os mestiços, todos os com o sangue mais diluídos lá embaixo, como uma raça inferior. E lá vamos o que era o One Piece, literalmente. O que é que a galera vai achar chegando em Laugh Tale? Laugh Tale, pra mim, é esse projeto utópico, é vários países emendados, é um continente gigante que está escondido em algum lugar. Como conseguir esconder um continente gigante? A magia de One Piece vai ser explicar isso. Mas quando eles chegarem lá, vão perceber que é um continente todo somado. E nesse continente vai carregar todos os avanços e todas as conquistas que os povos antigos fizeram ao tentar se unificar. Vai ter uma fonte de energia ilimitada, que é o sonho do Dr. Vegapunk. Vai ter muito ouro e prata, não porque eles eram soberbos, mas porque esses metais eram preciosos para suas invenções. E hoje é riqueza dos homens. Vai ter embarcações, quem sabe um navio espacial que pertenceu aos antigos, um navio que possa ser pego e possa navegar pelo espaço, porque já vimos como alguns planetas ou algumas luas
pontos de aventura para piratas. Então tem que ter uma máquina que chegue até lá. As armas antigas, a história, tecnologia, poder, está tudo lá em Laugh Tale. E o seu maior tesouro, que recebe o nome da ilha inteira, o One Piece, provavelmente será o poder de... Já que o projeto era unificar o mundo, será o poder de unir as ambições do mundo inteiro. Como assim, Tassiano? A temática de One Piece é haki, ambição, sonho, todo esse emblema de ambição, de vontade, de desejo severo acima dos outros, pode ter sido criado nesse reino para ajudar na utopia, pelos antigos, ou sei lá quem, um objeto que, ao se ter um eclipse, um alinhamento de planetas, ou seja, qualquer outro elemento muito presente dos calendários astecas, maias, sim, teoria dos eram deuses astronautas vai pegar muitas culturas antigas, incluindo os maias e astecas. E um dos motivos de como Oda pode estar já bebendo dessa teoria e bebendo de mitologia antiga muito enraizada na teoria do eram deuses astronautas é que se você pegar o livro da linguagem maia, você vai ver vários desenhos dos maias sendo compostos com as mesmas rodelinhas que o Oda escolheu para as Akumas no Mi. Você vai ver as rodelinhas em vários desenhos, em vários seres, em vários deuses, os mesmos que o Oda enfeita as Akumas no Mi. Então ele já está bebendo para mim das pesquisas do eram deuses astronautas, desse sistema teórico. Então eu acho que no final One Piece, lá naquele lugar, em algum eclipse que está no calendário aí dos antigos, que está sistematizado, vai ativar algo que é capaz de unir a ambição do mundo inteiro. Como seria esse unir a ambição do mundo inteiro? Uma máquina que permite você, através de um nível absurdo de empatia, se conectar com o coração de todos no mundo. Essa máquina ou esse objeto, no meu RPG eu fiz esse modelo de história e eu criei um basilisco de pedra que ao se alinhar na data certa, nos planetas certos, iria ligar o haki daquele que o usasse, né, ao coração de todos do planeta. Isso serviria para você poder entender a dor de todos do planeta, de diversos pontos do mundo, e conseguir guiá-los a uma direção certa, através de um nível de sugestão adequado. Por exemplo, o Luffy é sempre ajudado por todos ao seu redor. O Mihawk disse isso. O poder mais absurdo do mundo. Todos querem ajudar ele. E nem se dão conta disso. Sengoku falou com o Lau. Talvez o coração tenha lhe ajudado por causa desse dia aí. Ou seja, esse artefato que está lá em Laugh Tale, que pode levar o nome de One Piece, na data certa do alinhamento, usado por alguém que tem o sangue dos Di ou o sangue dos Saint, fará com que essa pessoa sugestione o coração de todos do mundo inteiro. Isso não foi projetado para controlar ou para dominar o planeta, e sim para entender a dor dos outros, igual a Torrime fazia, e direcionar todos para uma solução. Só que usado por mentes nefastas, essa pessoa pode influenciar o coração de todos do mundo inteiro a fazer os seus gostos, a serem subordinados, a serem oprimidos. Eu acredito que esse One Piece foi usado mais de 800 anos atrás por Imu para fazer com que o governo mundial ascendesse com total aceitação do planeta e ainda apagou da mente de todos o que estava acontecendo. Pois as pessoas ajudam o Luffy sem perceber o porquê. Então as pessoas aceitariam no passado o governo mundial se erguer sem perceber que estavam sendo sugestionados por um artefato. Porém, os poneglyphs são pedras, não são memórias, não podem ser apagados, não tem coração. Então a história cravada nos poneglyphs é a salvação dos antigos para recuperar sua luta, para recuperar aquilo que o governo mundial apagou. E hoje, pouco próximo, o eclipse ou o alinhamento solar vai acontecer e esse aparelho poderá ser usado de novo. O rei dos piratas será aquele que vai usar esse artefato, será aquele que realmente pode ter o mundo. Porque esse artefato o conectaria ao coração de todos, e se os fins fossem nefastos, ele influenciaria todos a fazerem o que ele quer. Por isso que tem um dilema do Rainlight de qual será a sua resposta. Se você tem o poder de mudar o coração dos outros, de dar uma ordem ao mundo, ou sugestionar uma ordem ao mundo, tem muitos dilemas morais que você pode enfrentar. Então qual seria sua resposta? Qual seria a resposta de alguém que descobriu o passado e achar esse artefato? Para mim, isso é o One Piece.
Isso é haki, isso é ambição, isso é influenciar o coração dos outros com sua forte ambição e seu forte desejo. Isso é tematicamente casado com o Shebeck querendo dominar o mundo, com o trono do vazio no centro do mundo, aparentemente refletindo que Mu já usou isso para dominar o mundo no passado. E explica porque Roger não pôde usar o monumento, porque ele chegou na data errada. Por que data errada? Porque ele só poderá ser usado quando o alinhamento de planetas, eclipse, alguma data espacial acontecer. Data essa que já está cravado no calendário que os antigos deixaram e que também está em algum lugar e left it. Nossa, meu Deus, levantei muita teoria, levantei muita coisa. Você achou que eu tô fumado na maconha, né? Mas olha, se vários pontos aqui não podem dar certo, vai que eu acerte alguma coisa. E eu quero saber tudo o que você pensa sobre isso aí nos comentários. E conto com sua ajuda para bombar essa teoria nos 4 cantos da internet e não deixar ninguém se apoderar dela sem citar o Tassinho, dizer, pô, Vilhame Tassinho, algum canal aí pelo menos dá moral aqui pro canal para ele não ficar invisível. Galera, ficando por aqui, forte abraço a todos vocês e a qualquer momento eu volto com mais One Piece e mais outras obras aqui no canal. Tamo junto, valeu!